Sejam bem-vindos todos a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre IPv6 e IPv4 e eu queria aqui mostrar alguns exemplos porque é muito importante a gente saber setar a máquina que a gente quer que o domínio chegue, né? Então a gente tem aqui, ó, se eu abrir aqui uma aba, eu digitar aqui, ó, 127.0.0.1, eu vou ter o meu ambiente local, né? Sendo que, para quem nunca tem, não tem esse conhecimento, ou tem esse conhecimento e já sabe, mas quando a gente precisa acessar uma outra máquina, a gente não acessa pelo 127.0.0.1, né? Cada máquina vai ter, isso é um IP local, então cada máquina vai acessar o seu IP local. Mesma coisa que o localhost. O localhost, que seria o equivalente ao domínio.com.br, está setado para o meu IP interno, 127.0.0.1. Então, se eu precisar que uma outra máquina dentro da minha mesma rede, se você tem um celular e um notebook e um PC, e você precisa que o celular acesse o notebook, ou o PC acesse o notebook, ou o notebook acesse o PC, aí você vai pegar o IP da rede. Então vamos pegar aqui, ó, estou conectado aqui na minha rede, configurações do Wi-Fi. Vou pegar aqui o IP da minha rede, né? Esse aqui a gente está falando do IP versão 4, tá? Depois eu vou falar do IP versão 6. Peguei aqui 192.168.0.6. Vou colocar aqui no navegador 192.168.0.6. Beleza, ele já redirecionou aqui. Como o meu tá com diversos domínios configurados, então ele, quando eu jogo o IP, ele vai pegar um domínio aleatório, né? Então assim, eu configurei aqui na minha máquina, deixa eu abrir aqui o arquivo. Aqui, se eu abrir aqui, ó, eu tenho aqui 4 domínios, então ele vai pegar um aleatório aqui. Ele pegou, provavelmente esse aqui, eu acho que é esse aqui que ele pegou, que é o primeiro da lista. Mas se eu não tivesse configurado nada, ele pegaria aqui o localhost, né? E aí, como é que eu faço para apontar esses 4 aqui? Se eu só tenho uma máquina, né? Só tenho uma máquina e só tenho um IP. Cada máquina tem um IP. Ou melhor, cada placa de rede. Se a tua máquina tiver mais de uma placa de rede, cada placa de rede vai ter um IP. E aqui no caso eu tenho 4 sites no mesmo IP. Então eu preciso configurar para que cada DNS, né, seja de domínio ou subdomínio, chegue a um IP. Você vai digitar ali, ó, web.ead4w, web.ead4w. Eita, estava errado. E aí ele vai chegar ao mesmo domínio. Porque eu digitei o IP, ele chegou aqui, digitei o DNS, ele também chegou aqui. E se eu precisar, agora eu posso chegar aqui e precisar que uma outra pessoa em outro local, um vizinho, ou alguém que não esteja na minha rede interna, não esteja no meu Wi-Fi, acesse esse conteúdo, que é a prática comum da internet, né? Você tem um servidor lá um servidor da Google, do Facebook, de qualquer outro estado ou país, e alguém precisa acessar esses sites, né? Que a gente faz todo dia o acesso a esses sites. Então eu já preciso configurar o meu IP público. Aqui eu tenho uma VPS, eu tenho o IP versão 4, o IP público, né? O IP dessa VPS, no caso, não da minha máquina, dessa VPS. E aí eu vou fazer o mesmo trâmite aqui no registro.br. Então peguei aqui, ó, peguei meu DNS, esse aqui no caso é um subdomínio, meus subdomínios, né? E aí apontei para os IPs. Esse aqui está para um servidor, esse aqui está para outro servidor,
Esse aqui está para outro servidor. Esse aqui é o CNAME que eu apontei o domínio sem o www, o domínio com o www para o domínio sem www, tá? E aqui eu, então, quando alguém acessar esse IP aqui, vai acessar o conteúdo. Mas lá também caiu em um DNS aleatório, porque lá tem mais de um DNS. Então eu preciso acessar o meu DNS para que o registro BR procure esse DNS, qual é o servidor que tem esse DNS, e aí vai buscar pelo IP, e chegando lá no servidor ele vai verificar esse DNS aqui, qual pasta que eu tenho que carregar. E aí ele carregou aqui a pasta correta. Então essa é a importância do meu IP na hora de setar qual DNS o usuário vai digitar e onde ele vai chegar, tá? Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento com o IPv6. O que é o IPv4? O IPv4 é um IP antigo que deu muito certo, porém na época que ele foi inventado não pensava-se que iriam ter tantos dispositivos disponíveis, e o IPv4 ele, infelizmente ou felizmente, por um ponto foi ruim porque é um IP muito fácil de mexer. Do outro ponto, o IPv6 ele é um pouquinho mais comprido, mais difícil de decorar, mas ele é muito mais fácil de utilizar e tem muito mais quantidade de IPv6, né, para atender toda a demanda mundial. Então vou voltar aqui para o meu Wi-Fi, vou pegar aqui os dados, ver aqui que o IPv6 ele tem uma estrutura diferente. O IPv4 ele tem 4 conjuntos de 3 números, de 0 até 255. Então aqui 192 ele vai de 0 a 255, aqui 168 ele vai de 0 a 255, né? Eu posso escolher o meu IP, né? Eu não preciso aqui colocar 192.68.0.6, eu posso definir aqui que o meu IP é 192.68.1.8, por exemplo. Esses dois aqui eu posso pegar de 0 até 255. Esses dois aqui eu fico um pouco limitado porque tem a faixa de IP local, que é dentro da minha rede, né, da minha casa, contratei uma internet e eu vou ter o IP local, e eu tenho a faixa de IP público, né? Então vai de 0 a 255, só que eu não posso usar qualquer um. O IPv6 ele já tem uma estrutura diferente, mas se eu pegar aqui, e eu preciso abrir chave, colocar o IPv6 e fechar a chave, tá? O IPv4 a gente não precisa abrir essa chave, é só jogar o número. Aqui eu preciso abrir e fechar a chave. E aí o IPv6, como eu não tenho nada setado aqui do IPv6, ele foi direto pro localhost. Mas eu vou setar aqui só para vocês poderem verificar. Vou lá, vou salvar. Opa. E vou atualizar. Ele já está setando esse IPv6 aqui, esse DNS aqui, que é o web.ed4w, tá? Então aqui eu posso usar o IPv6, que aí no caso se eu tiver mais de um site ele não vai definir exatamente qual eu devo acessar. Eu posso usar o IPv4, que também é a mesma coisa. Se tiver mais de um site ele não vai saber definir qual que ele vai usar. E eu posso usar o DNS, que no caso aqui é um subdomínio. Gostaram do vídeo? Entenderam tudo certinho? Está entendido?
Beleza? Vamos praticar essas configurações na sua máquina. Não entendeu, comenta. Quem participa do grupo do WhatsApp pode comentar no grupo, pode tirar as dúvidas no grupo. E no próximo vídeo a gente fala mais um pouco.